Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Isso nos ajuda bastante na divulgação dos nossos conteúdos. Amém? E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está registrada no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7, que você deve saber qual é já o assunto que eu vou tratar neste vídeo. É o vídeo que fala da viúva do azeite, a multiplicação do azeite. Amém? Então eu quero ler com você esse texto que diz assim: certo dia chegou a mulher de um dos discípulos dos profetas e foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos, como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? O texto é muito conhecido e eu quero extrair desse texto algumas verdades para os nossos corações. Primeiro, nós vemos aqui um dilema de uma mulher que perdeu seu marido. O seu marido deixou ela com 2 filhos e, nesta ocasião, a mulher ela precisava de uma ajuda do profeta. Por que ela precisou do profeta? Porque, segundo a narrativa bíblica, esta mulher ela ficou com uma dívida do seu marido. O seu marido devia para um certo homem, então agora este homem vai até a sua casa e quer levar os seus 2 filhos como escravos. Por que ele queria levar como escravos? Porque, logicamente, a mulher não tinha dinheiro para pagar aquele homem. Então, a única maneira deste homem receber a sua dívida era levar os seus 2 filhos como escravos e esses trabalhar para ele e, em forma desse trabalho, poderia pagar aquela dívida. Só que tinha um problema. Se aquela mulher ficasse sem os seus 2 filhos, praticamente ela ficaria sem um suplemento para a sua casa, porque eram os únicos homens da casa que ela tinha para então trazer o sustento para a sua casa, trabalhar e sustentá-la. Então ela estava correndo um grande risco, um grande perigo de ficar sem esta possibilidade do seu sustento, naquela ocasião em que seu marido havia morrido. Então nós vemos claramente que essa mulher procurou o profeta. Interessante que ela diz: olha, o meu marido era servo de Deus, ele temia Deus, ele morreu, o que eu tenho que fazer? Então observa que este marido deixou um legado. Qual que era o legado principal que nós vemos? Esse marido, ele servia Deus, ele temia Deus. Então dá-se a impressão de que essa mulher procurou o profeta devido a esse currículo, ou devido a esse legado deste homem, que este homem deixou. Esta mulher procurou o profeta porque sabia que o profeta também era usado por Deus e com certeza daria para ela uma solução, uma maneira de escapar daquela situação. E foi isso que aconteceu. Então no versículo 2, Eliseu perguntou: como eu posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. A mulher foi bem específica, ela diz: a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Ela não escondeu a realidade. Aqui, primeira coisa que nós aprendemos, ela não escondeu a realidade em que ela estava vivendo. Ela foi
sincera. Olha, eu não tenho além de uma vasilha de azeite. E às vezes, tirando aqui um parênteses, às vezes nós perdemos as bênçãos de Deus porque nós queremos esconder aquilo que nós somos. Nós queremos esconder a realidade de que nós estamos vivendo. Às vezes nós queremos fazer parecer às pessoas que nós somos pessoas mais importantes, pessoas mais cheias de dinheiro, vamos usar essa expressão. Talvez nós passamos esta imagem diante de um Facebook, diante das mídias sociais, de que nós somos uma pessoa muito importante, uma pessoa muito capaz, e na verdade por trás disso não é nada disso. Então aqui nós vemos uma primeira lição. Nós sempre devemos mostrar para as pessoas, e principalmente diante de Deus, que nem precisa nós nos mostrarmos para Deus, porque Ele já sabe de todas as coisas, mas nós deixarmos bem claro quem nós somos, o que nós estamos precisando, o que nós estamos passando, sermos sinceros diante de Deus e diante das pessoas daquilo que nós somos. Não tentar maquiar, não tentar passar uma imagem de que nós não somos. Nós somos aquilo que somos. Amém? Então, primeira lição, esta mulher, ela foi sincera com o profeta e disse: a tua serva não tem mais nada além de uma vasilha de azeite. Então agora o profeta dá uma ordem para essa mulher. Ele fala: mulher, então já que você tem uma só vasilha de azeite, vá pegar emprestadas vasilhas aos seus vizinhos. Mas eu achei interessante que aqui no versículo 3, ele diz assim: mas peça muitas. Aqui eu creio que a fé desta mulher foi provada mais uma vez. A primeira tentativa, ela foi de ir ao profeta, ela teve essa fé de ir ao profeta. Agora, a segunda prova que ela está passando diante da sua fé, era realmente trazer a quantidade de vasilhas que poderia realmente mudar a sua vida a partir daquele momento. Se ela confiava em Deus e confiava naquilo que o profeta estava falando, ela deveria realmente pegar muitas vasilhas. Como disse o profeta, peça muitas vasilhas. A Bíblia vai nos dizer que então ela foi, pegou as vasilhas emprestadas, seus 2 filhos foram pegar as vasilhas emprestadas e eles entraram dentro do quarto, fecharam as portas e ali, seguindo a ordem do profeta, ela começou a derramar o azeite sobre as vasilhas e conforme as vasilhas iam enchendo, ela ia separando aquelas vasilhas. Interessante que a Bíblia diz que quando, no versículo 6, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. O que aconteceu quando ela ouviu essa palavra? Ou ela ouviu essa frase do seu filho? A frase foi: já acabaram. Imediatamente o azeite parou de correr. Observa então que foi exatamente no momento em que eles disseram: já acabaram. O azeite então parou de correr. Se tivesse mais vasilhas, com certeza o azeite não pararia de correr. Quantas vasilhas fosse necessária seriam cheias, porque esta foi a ordem do profeta: tragam muitas vasilhas. O texto não nos deixa claro quantas vasilhas ela conseguiu emprestada. O texto não nos deixa claro se a quantidade de azeite que sobrou, ela viveu por quanto tempo. Só diz que ela pagou as suas dívidas, segundo o último versículo, o versículo 7. Ela foi e contou ao homem de Deus, que lhe disse: vá vendo o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Então, o texto nos mostra que sobrou alguma coisa, mas não nos fala a quantidade de azeite que sobrou, mas sobrou. Mas o que me chamou a atenção foi pelo fato de que o azeite parou de correr quando o jovem disse: já acabaram as vasilhas. Meus irmãos, quando Deus testa a nossa fé, nós temos que realmente fazer conforme a palavra orientada, conforme a palavra do profeta, conforme a palavra de Deus. Aqui eu tenho certeza que esta mulher, o texto não está dizendo isso, mas entre linhas eu posso assim
conjecturar ou meditar de que essa mulher poderia ter trazido muito mais vasilhas, ela poderia ter realmente mudado a sua vida naquele momento, ser uma empresária do azeite, vamos assim dizer, vender muito azeite. Mas eu creio que não era essa a intenção do coração dessa mulher. A intenção dela era justamente pagar aquela dívida. E Deus ainda deu um pouco mais, ainda sobrou um pouco mais. E nós podemos tirar uma conclusão desse texto. Deus é aquele que supre as nossas necessidades. Desde que nós andemos nos seus caminhos, desde que nós fazemos a sua vontade, desde que nós temamos a Deus. Observe que tudo começou porque o seu marido era temente a Deus. Então Deus honrou aquele marido, Deus honrou aquela mulher e agora ela pôde pagar as suas dívidas porque Deus multiplicou o azeite da viúva. Esse é o sentido mais lógico desse texto, que Deus multiplicou o azeite da viúva. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, nas nossas vidas. Ele quer multiplicar o seu azeite, Ele quer multiplicar o pouco que você tem. Mas se Deus está te dando uma ordem para que você traga as vasilhas, tragam muitas vasilhas. E não dê a ordem para que parem. Quando alguém pedir mais vasilha, traga mais uma vasilha. Porque é isso que o texto está nos mostrando. Quando o menino diz acabou, o azeite parou. Enquanto você não dizer com as suas próprias palavras, acabou, enquanto você não der a ordem, vamos dizer assim, o azeite vai continuar sendo derramado sobre a sua vida. Enquanto você tiver disposição para receber o azeite, para ser uma pessoa diferente, para ser uma atalaia do Senhor sobre essa terra, o azeite continuará sendo derramado sobre a sua vida. O azeite não para enquanto você estiver determinado, enquanto você estiver com uma boa consciência de que Deus te chamou para isso, de que Deus realmente te preparou para isso. Deus vai continuar derramando o azeite sobre a sua vida e vai continuar sendo transbordante sobre a sua vida. O texto nos mostra que Deus supre as necessidades. O texto nos mostra que Deus é aquele que derrama o azeite, é aquele que faz transbordar sobre as nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar cada vez mais, nós possamos compreender as palavras do Senhor. Que o azeite do Senhor nunca pare de ser derramado sobre a sua vida. Que o azeite do Senhor nunca pare de ser derramado sobre a sua família. Que você possa ser abençoado, preparado para este momento. Que nunca falte o azeite, também nunca falte vasilhas para serem cheias desse poderoso óleo do Espírito Santo, que você possa ser essa vasilha sempre dependente desse azeite, que você possa sempre ser dependente de que esse azeite seja derramado sobre a sua vida, que você nunca deixe a ordem, já não quero mais, já está cheio, eu não quero mais. Não, nós sempre precisamos do azeite, nós sempre precisamos ser cheios. Nós sempre vamos precisar da ajuda e da capacitação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Esta é a palavra que eu queria deixar para nós nesse pequeno vídeo e que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, que você possa compartilhar esta palavra com outras pessoas em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Oremos, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, nós te louvamos pela oportunidade, pelo privilégio de sermos, ó Pai, um mensageiro do Senhor, transmitir a tua palavra. Ó Senhor, com o perdão dos nossos pecados, com o perdão dos pecados daqueles que estão ouvindo, Senhor, dá-nos a tua graça e o entendimento cada dia de entender a tua palavra, Senhor. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, transborda sobre a vida do teu filho. Encha, Pai, as vasilhas de azeite que estão vazias. Enche, Pai, para a tua glória, Senhor. Derrama, Senhor, do teu óleo sobre a cabeça do teu filho. Que essa família seja abençoada, que teu filho seja próximo, que esta empresa, Senhor, seja próspera. Ó Deus, aqueles que estão desempregados, nós oramos. Aqueles, ó Pai, que estão precisando de uma ajuda, que o Senhor derrame do teu óleo sobre a vida do teu filho. Assim nós cremos, ó Pai. Como o Senhor multiplicou o azeite desta viúva, multiplica sobre a vida do teu filho agora, em nome de Jesus. Assim nós cremos e assim nós abençoamos. Amém e amém. Que Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.